Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Bom, na aula de espanhol de hoje, nós iremos fazer a correção do formulário que foi enviado na semana passada, juntamente com a aula gravada sobre o presente do indicativo, certo? Eu vou agora abrir o arquivo para que a gente possa acompanhar a leitura, para que eu possa também traduzir algumas palavras que eu acredito que vocês tenham um pouco de dificuldade, ok? Vamos lá começar, então. Bom, gente, esse primeiro texto, ele vai tratar de um tema que a gente vê logo no início, na primeira aula de espanhol, quando eu comento para vocês sobre a questão de que existem vários países que falam espanhol e que, às vezes, uma mesma palavra, ela vai ter significados diferentes, ou então um objeto ou um alimento, dentre outras coisas, vão ter mais de uma palavra nesses países para dar nome a esse objeto ou esse alimento, ok? Então, o texto de hoje que inicia o nosso formulário vai ser los dos guaguas. Guagua, gente, vai ser a palavra que chave que ela vai ter significados diferentes, como a gente vai ver ao longo do texto, ok? Vamos lá começar a leitura, então. Ya sabemos que el español es hablado en muchos países y como mucha gente lo habla, es normal que una palabra tenga significados distintos en algunos países. Una de esas palabras es guagua. En Chile, guagua es un niño pequeño, pero en Cuba se llama guagua a un autobús. Ahora veamos cómo esta palabra por poco causa una catástrofe matrimonial. Então, gente, vamos lá. A gente viu que a palavra é aqui, no caso, guagua. Eu vou marcar aqui para ficar mais fácil para a gente, certo? Então, vamos lá. No primeiro país, que é Chile, ela vai ter um significado aqui. Deixa eu marcar também. Chile vai ser o quê? Guagua es un niño pequeño. Aí eu vou sublinhar aqui para a gente poder utilizar essa informação posteriormente. Pero em Cuba, que vai ser o outro país, ela já vai ter outro significado. E o que ela quer dizer? Se llama guagua a un autobús. Então, aqui a gente já viu os dois significados para essa palavra que estão presentes dentro desse texto, ok? Vamos seguir aqui o texto. Una joven cubana que vivía en los Estados Unidos tenía muchas ganas de casarse. En una fiesta conoció a un chileno de mediana edad, calvo, gordo, pequeño y con gran bigote. Algunos días más tarde, el chileno se declaró diciéndole: tengo que decirle la verdad, soy viudo. Lo único que tengo son los dos guaguas que me dejó mi mujer al morir y me gustaría que usted se encargara de ellas. Quiero que te cases comigo. Bom, vamos lá. Essa jovem cubana, ela morava nos Estados Unidos, gente, e ela tinha vontade de casar com alguém, encontrar alguém. Daí ela conheceu um chileno, e esse chileno acabou se interessando por ela. Até que chegou um dia e o chileno se declarou, né, dizendo que queria casar com ela e queria que ela cuidasse dos dois guaguas, né, que ele tinha em casa, que tinha deixado porque a esposa dele tinha morrido e tinha deixado para ele. Beleza, só que vamos lá, ela era cubana. Em Cuba, guagua, como a gente já viu aqui anteriormente, guagua, gente, é o mesmo que ônibus. Então ela pensou que ele tinha o quê? 2 ônibus. Só que, na verdade, ele tinha 2 filhas, né? Como ele diz, encargara de ellas, ou seja, eram 2 meninas no caso, né? Então, vamos lá seguindo, aqui nesse parágrafo. La cubana pensou, no es muy guapo, pero tiene 2 guaguas, ou seja, não é tão bonito assim, porém ele tem 2 ônibus, né? Isso ela pensava. Y le aceptó, pero algunos días después, muy curiosa, le preguntó a su novio si él tenía alguna foto de sus guaguas. Al mostrarle el chileno la foto de sus hijitas, la cubana por poco se desmaya. Desde luego não hubo boda. Então, o que aconteceu? Ela, curiosa, pediu que ele mostrasse a foto dos 2 guaguas que ele tinha, né? Ele mostrou. Daí ela viu que no caso eram 2 crianças e não 2 ônibus. E daí o que aconteceu? Como tem aqui na frase final. Desde luego não hubo boda. Boda, gente, é o mesmo que casamento. Então acabou, não teve mais o casamento entre os dois, certo? Então vamos lá. A primeira questão, ela vem perguntar com relação ao significado dessa palavra, né? Ele diz aqui o seguinte: segundo o texto, se pode afirmar que é a palavra guagua. Então vamos lá. Ela quer saber o quê?
Segundo o texto, essa palavra guagua, ela significa o quê? Em Chile quer dizer autobus, a gente já viu, gente, bem aqui no início, eu até marquei, que em Chile quer dizer criança, né? Então aqui tá errado esse item, não é autobus em Chile, ok? Vamos para B. Em Cuba quer dizer ninhos pequenos. A gente já viu que ninhos pequenos é o significado utilizado em Chile, então a gente já desconsidera. Na C tem assim, em realidade não tem nenhuma significação. Gente, a gente viu que tem dois significados diferentes para essa mesma palavra. Então, esse item a gente desconsidera. Tem aqui o item D. Em Cuba se chama guagua a um autobus. Vamos lá. Aqui em cima, Cuba, essa palavra significa o quê? Um autobus. Então, aqui a gente tem que o item correto, qual vai ser, gente? Vai ser o item D. Então, quem fez lá no nosso formulário, marcando o item D, acertou essa questão, certo? Ainda sobre esse texto, a gente tem a segunda questão, que vai falar o seguinte: La catástrofe matrimonial que o texto se refere es. Vamos lá. O grande problema aqui está relacionado aos dois significados dados a essa palavra. Então, de um lado, a gente tem uma cubana que acredita que o noivo ele tem 2 ônibus e, em contrapartida, o noivo tem 2 filhas. Então, aqui o que aconteceu? A noiva, ela ficou enganada, né? Ela ficou sem saber o que de fato era. Ela acreditava que era uma coisa e, na verdade, era outra. Então, gente, a grande condição aqui, que no caso acabou com esse casamento, foi o quê? La condição de engano de la cubana, como a gente tem aqui no C. A gente já vai desconsiderar os outros, ó. Aqui na A diz assim, el gran matrimônio, não houve casamento, então não pode falar do matrimônio em si. El matrimônio entre pessoas muito ricas, eles não eram ricos, né? A gente já pode considerar isso no texto que em nenhum momento falou sobre isso. No D, la forma de hablar de los novios seguramente felizes. Eles não estavam tão felizes assim, ela estava um pouco interessada nele pelo que ele tinha e não porque ele era de verdade. E por fim aqui a D, la felicidade de la cubana al saber que iba a ser madre de 2 niñas. Não foi nada disso. Quando ela descobriu que eram 2 crianças, ela abandonou o chileno, ficou sozinha. Vamos aqui para a terceira questão. Na terceira questão, tem a seguinte frase do texto. Em Chile, guagua é um niño pequeno, pero em Cuba se chama guagua a um autobus. O verbo em destaque está conjugado corretamente no presente do indicativo do espanhol em. Então, vamos lá. O verbo aqui, no caso, vai ser o verbo chamar. Aí, a gente, para tentar descobrir qual item está correto, a gente vai conjugar o verbo. Eu tenho aqui um outro arquivo, que foi o mesmo que eu trabalhei na semana passada, que a gente vai conjugar agora esse verbo para a gente, enfim, descobrir qual é a opção correta, certo? Então, vamos lá, gente, ó. O verbo de amar, assim como o verbo trabalhar, eles dois terminam em AR, que é um verbo de primeira conjugação. Então, assim, sempre que vocês verem um verbo, por exemplo, o verbo amar, cantar, bailar, todos esses verbos a gente vai conjugar utilizando as terminações do verbo trabalhar, porque todos terminam em AR. Então, vamos lá. O verbo de amar, lembra que eu disse para vocês que a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o radical desse verbo? Então, é aqui que eu já comecei a fazer, ó. A gente faz o quê? Tira o AR. Quando eu tiro o AR, o verbo radical dele vai até o M. Aí, o que é que eu faço? Em todas as pessoas, eu vou repetir aqui esse radical, olha, gente. Após isso, o que eu vou fazer? Vou pegar essas terminações de vermelho aqui e acrescentar no meu verbo para conjugar ele no presente. Então, fica yo llamo, tú llamas, él llama. Nosotros llamamos, vosotros llamáis, ellos llaman. Tranquilo? Ok? Então, vamos lá. Llamo, llamas, llama, llamamos, llamais e llama. Aí vamos ver qual alternativa tem esse verbo conjugado dessa forma. Voltamos então para a atividade. Então aqui, qual deles a gente tem? A gente vai encontrar então o item D, gente. O item D é o item correto. Quem marcou lá no formulário o item D acertou essa questão, ok?
Vamos lá para a quarta questão do texto. Questão bem simples, o texto é bem pequeno, gente. Vamos lá. O texto 2, ele inicia o seguinte. Ojo, en feria no exceda con el licor. Então, vamos lá. Isso daqui, gente, é uma notícia. Essa notícia é da Espanha. E aqui a data inicial nós temos assim, sábado, 3 de agosto de 2013. Vamos lá, então. Desde ayer, quando eu falo ayer, é o mesmo que ontem, certo? Desde ayer y hasta el 12 de agosto, los ciudadanos que disfruten de la Feria de las Flores podrán acceder al servicio de conductor elegido gratuito siempre y cuando tengan los documentos de su vehículo y personales al día. Bom, vamos lá falar dessa notícia. Essa notícia, gente, ela saiu no dia 3 de agosto de 2013. Durante esse evento, que é a Feira das Flores, o que aconteceu? A prefeitura ela acabou cedendo para as pessoas que estão indo para essa feira, que beberem um pouco, né? Se elas tiverem os documentos do carro, tudo ok, os documentos da própria pessoa, o que vai acontecer? Terão motoristas que serão pagos pela prefeitura para levar essa pessoa até em casa, com segurança, certo? Então, vamos passar agora para a questão. A questão 4 diz assim: de acordo com o texto, el servicio de conductor elegido gratuito ha começado ele. Ele está querendo saber o quê? Em qual data, de fato, começou esse evento, certo? Aí nós temos aqui as alternativas. 3 de agosto, que no caso é o dia da notícia, 12 de agosto, 2 de agosto, 11 de agosto, ou então o item E, que é o 14 de agosto. Vamos lá prestar atenção numa coisa. Essa notícia, ela foi, de fato, publicada no dia 3 de agosto. Só que o nosso início aqui do texto, ele diz assim: desde ayer e hasta el 12 de agosto. Se eu estou dizendo ayer, eu estou falando que é o mesmo que ontem. E o dia anterior ao dia 3 vai ser o dia 2 de agosto, pessoal. Então, o item correto é o item C, tranquilo? Vamos agora para a última questão do nosso formulário, gente. Bom, é o seguinte, quando a gente está fazendo uma questão de interpretação textual, às vezes a gente não precisa fazer uma tradução literal da palavra para que nós tenhamos o significado. Às vezes aquela palavra ela está empregada numa frase, mas ela tem um sentido diferente da tradução dela direta, certo? Como nós vamos ver aqui nessa questão. Tem o seguinte, a palavra ojo deve ser traduzida por, vamos lá. Gente, a palavra ojo em espanhol, traduzindo para o português, é o mesmo que olho, né? Aqui no início do texto, ela tem assim, ojo en feria no exceda con el licor. Gente, aqui essa palavra, ela está servindo para o quê? Para chamar a atenção da pessoa que está lendo, certo? Para chamar a atenção, para despertar o quê? Que na feira você não deve exceder com licor, né? Mas aí, o que a gente faz? Qual das palavras aqui embaixo desses itens a gente poderia utilizar de fato como para chamar a atenção do leitor para algo que vai acontecer ou que possa acontecer? O item A, opção, temos o B, cuidado, o C, mirada, que é o mesmo que olhar, olhada, enfim. Temos o D, tentação, e o E, que é festa. Gente, está muito claro aqui. O cuidado é com o quê? Com a pessoa não exceder na bebida. Já até traduzir por cuidado automaticamente. Então, o item correto que a gente vai ter aqui vai ser o item B, que tem a palavra cuidado. Essa sim é a palavra que representa, nesse contexto, a palavra ojo, certo? Ok, gente? Espero que vocês tenham tido um bom desempenho nesse formulário. Não coloquei muitas questões de gramática porque nós não estamos tendo aulas presenciais e eu gosto de ficar praticando com vocês em sala. Coloquei algumas questões de interpretação para ver como vocês conseguem se sair com essas leituras básicas em espanhol, ok? Gente, muito obrigada a todos, espero que tenha sido uma boa aula para vocês e bom desempenho nas atividades. Próximas semanas estarei postando também mais vídeos explicativos, ok? Tchau, tchau!